Olá, amigos! Hoje, para o nosso estudo, nós trazemos a nossa companheira Adriana Ritt, do Centro Espírita Ivon Costa, cujo tema é o bom ladrão. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos do Centro Espírita Allan Kardec, de Matias Barbosa. Quero agradecer o convite, para a gente estudar um pouco mais sobre o Espiritismo cristão. E eu queria agradecer em nome da Iracema e a todos os amigos dessa casa, que está no meu coração. E como sempre fazemos, nós vamos estudar e eu vou basear num livro, que é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, trazido pelo grande médium Chico Xavier. Então, o livro inteiro ele é muito importante para nós, ele acrescenta muito, inclusive fatos do Novo Testamento. Humberto de Campos teve acesso a essas informações, esses diálogos de Jesus e algumas informações que para nós assim, acrescenta muito. E principalmente ver a vida de Jesus ali no dia a dia, com os apóstolos, com a comunidade, com as pessoas, sempre trazendo para nós um ensinamento muito importante. Há mais de 2000 anos e nós aqui ainda, muitas vezes, de uma forma muito lenta, não conseguindo colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por isso que esses livros de Humberto de Campos, eles acrescentam muito para nós, para a gente ver um Jesus assim mais real, mais do dia a dia, para que a gente possa hoje também ter essa clareza. Por isso que a gente fala o espiritismo cristão, porque o espiritismo veio e traz para nós, revive o Evangelho de Jesus. Mas o que nós precisamos é a prática, é buscarmos essa prática da vivência do seu Evangelho, no nosso dia a dia, nas menores coisas, nos menores fatos da nossa vida. E muitas vezes a gente espera de Deus só coisa boa, então tudo tem que dar certo. A gente faz um projeto com os nossos caprichos aqui, não antes da reencarnação. Antes a gente entende, planeja, tudo baseado num raciocínio lógico do que precisamos passar de provas e expiações, junto de amigos espirituais elevados, a gente compreende. Quando a gente fica imerso aqui na carne, a gente distrai e começamos com caprichos e queremos que tudo adeque nesse capricho que nós criamos. Então, tudo tem que dar certo. E a gente espera de Deus somente aquilo que dê certo e que for bom para mim, na minha visão agora, mergulhado na carne. Então, é aí que fica difícil para nós essa questão da confiança em Deus e da fé. Porque a gente espera de Deus só o que eu acho agora, que a gente repete, chama de capricho, querendo que tudo dê certo. Então, se dá certo, eu falo, Deus me protegeu, Deus está vendo. E se não dá, eu me rebelo. Então, nós já fazemos parte da humanidade, então nós já estamos maduros. Desde 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, nós já estávamos maduros como humanidade. Então, o que acontece com a gente até hoje, mais de 2000 anos após Jesus passar por aqui e trazer na prática os seus ensinamentos, e que esse livro, acrescenta muito. Além do livro Jesus no Lar e outros livros que a gente vai estudando e percebendo isso. O que acontece com a gente? Passou o tempo, esses 2000 anos, e a gente ainda se sente, assim, nós somos maduros, porque a humanidade já estava madura a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece com a nossa vivência? É a rebeldia. Então, nós somos não mais espíritos infantis, mas o que acontece é que vem aquela rebeldia da não aceitação das coisas como elas vêm. Foi tudo planejado, as provas e as expiações. Só que chega aqui, a gente distrai, começa com esses caprichos, querendo que tudo dê certo da nossa visão agora bem mais material, que somos espíritos na carne agora, e a nossa fé e a confiança em Deus, muitas vezes a gente deixa de lado
principalmente nas horas, às vezes, mais dolorosas, porque a gente acha que está acontecendo alguma coisa errada. Então, baseado nisso, assim, o porquê de hoje, 2000 anos depois, a humanidade ainda não consegue vivenciar na plenitude, né, o Evangelho de Jesus na prática e ter a confiança em Deus, que é o nosso Pai, Criador de tudo, né, o nosso Pai, a gente vai trazendo uns raciocínios espíritas. E o capítulo 28, o Bom Ladrão, ele nos ajuda muito a entender sobre a fé. Por quê? Jesus, antes da prisão, né, Jesus, quando foi preso, o que acontece? Antes um pouquinho dessa prisão, Humberto de Campos traz para nós que os discípulos estavam numa discussão natural, mas discutindo, conversando sobre a fé. E eles questionando lá, o Levi pergunta, como é que é essa virtude? Como é que eu vou mantê-la, essa virtude da fé intacta no meu coração? Eu vou acompanhando aqui pelo livro, tá? Então, o Levi, ele tá com o pensamento atormentado. O Levi é Mateus, né? O cobrador de impostos. Então, ele fala isso, como manter essa fé? Ele acha, o Levi, que somente um homem culto, porque o Levi era um homem culto, né? Ele sabia ler, sabia escrever, sabia somar, uma coisa muito rara na época. Ele era um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano, ele era um judeu. E ele falou assim, eu acho, né, dentro dessa discussão, dessas conversas entre os apóstolos, ele disse que achava que somente um homem culto poderia conhecer o benefício da fé. Já o Tiago, menor, né, que era seu irmão, ele disse assim, não, eu acho que basta ter vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. E aí continuou essa conversa lá, essa discussão, né? Aí ele falou, será que a fé é uma virtude que é somente para quem deseja? Então, é necessário desejar a fé para ter a fé? E nisso, Humberto de Campos fala que Jesus estava ali num canto, meio meditando. Imagina as pessoas conversando, Jesus ali no canto, e isso acontece com a gente hoje. Às vezes tem alguém mais elevado que nós, e nós falando eu acho, e às vezes tem uma pessoa que pode orientar muito mais à luz de Jesus. E foi o caso, eles discutindo e Jesus ali do lado, em silêncio, meditando. E aí, num dado instante, isso é importante, ele foi solicitado para o esclarecimento. E a gente observa como é um espírito, né? Jesus, um espírito puro, como um espírito puro, elevado, ele reage. Ele não falou enquanto ele não foi chamado. Quando ele foi solicitado, ele vem responder o que é essa virtude da fé e como ter fé. E aí a gente pensa assim, nós precisamos solicitar a Jesus. Né? Nós precisamos no nosso dia a dia lembrar de Jesus e solicitar seus ensinamentos para que a gente possa mudar de vida e ir mais para frente, assim com passos mais largos, né? E aí Jesus foi solicitado depois dessa discussão e Jesus responde assim, a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Então, a gente começa a ver que fé precisa de movimento. Né? Algum movimento dentro de mim de trabalho de mudança, algum trabalho. E também, a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, Jesus deixa claro aqui para nós que quando a gente tem fé é quando nós estamos prontos para Deus. Então, é como se eu estivesse em alerta e aí sim, disposto. Então, quem tem fé está sempre pronto para estar em sintonia com Deus. E ele lembra aqui, Jesus, nesse diálogo com os apóstolos, do capítulo 28, que chama o Bom Ladrão, ele fala assim, não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Então, para ter fé, não importa se você está plenamente saudável ou se está doente. Se você está com infortúnio ou num sucesso feliz da vida material. Porque muitas vezes a gente está com sucesso feliz, aí a gente tem mais fé. Quando aparece um infortúnio, aí é a hora que a gente entra em tristeza, em depressão.
em revolta, em raiva, então, às vezes blasfema contra Deus. Então a gente se revolta, às vezes de uma forma suave, mas fazemos isso. Então Jesus vem falando, não importa se tem saúde, se tem enfermidade, não importa se tem infortúnio ou sucessos felizes, materiais, né? Então ele fala que Deus pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. Então por aqui a gente começa a ver que por isso que vem a aceitação, né, de tudo que vem de Deus, que é justo e bom. Porque aqui nesse diálogo ele explica isso, que Deus pode dar os bens, pode retirá-los ou restituí-los. Aí o Levi, que é o Mateus, fala, mestre, mas como é que eu vou discernir o que é de Deus e o que não é? Ele falou, tem visto grande número de criminosos que falam, ah, não, eu sou assim por causa de Deus. Então, eu tenho esses defeitos, esses delitos, porque, sei lá, eu nasci pobre, eu nasci numa situação assim, eu sou órfão. Então, coloco as atitudes delituosas como atribuindo a providência divina. E ele falou, também, mestre, como é que eu vou discernir o que é de Deus e o que é da pessoa? Uma pergunta inteligente. E ele falou assim também, o Levi, né, que é o Mateus, eu vejo pessoas inertes e que classificam a preguiça como uma fatalidade divina. Então ele falou, como é que eu vou saber se aquilo é de Deus ou se aquilo é da pessoa, né? Então pessoas totalmente inertes falam, ah, não, eu sou assim por causa... a minha vida é assim, é uma fatalidade divina. Então Jesus vem e explica assim, a vontade de Deus, além da que conhecemos, através da sua lei, né? Sua lei de amor, de justiça, de caridade. Ele falou, então a vontade de Deus, além da que conhecemos, através da sua lei e de seus profetas, através também do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando alegria com amarguras. Então, isso que ele está falando. A lei de Deus, tem a lei de Deus que nós já conhecemos, as leis dos profetas, através dos conselhos sábios. Mas ele falou, mas é também aquela que se manifesta, a vontade de Deus, é aquela que se manifesta misturando, olha que interessante, alegria com amargura. Então, a lei de Deus, a vontade de Deus, ela vem na alegria, mas ela pode vir na amargura também. Concedendo a doçura ou retirando. Então, a vida, às vezes, nem sempre é doce, né? A gente sente aquele amargo da vida, mas é Deus, a vontade de Deus. Não no sentido de uma fatalidade, mas é a necessidade, né? Então, ele fala, ele também pode misturar alegria, depende da hora da vida, do instante da vida, com as amarguras. Também concedendo a doçura ou retirando, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Então aqui, Jesus já explica o seguinte, Deus vai conceder a doçura ou vai retirar, vai estar na alegria ou na amargura, mas para uma experiência luminosa para nós. Aquilo tem que entrar como experiência. Ora, né? Com alegria, ora com amargura. Ora com a doçura, ora a vida não sendo muito doce. Para que entre na experiência luminosa nossa, né? Então, Jesus continua explicando o seguinte. Ter fé é ser fiel a essa vontade. Se eu sou fiel à vontade que Deus pode me dar doçura ou amargo, de acordo para que eu tenha experiência, né, uma experiência luminosa de crescimento, de evolução, e que a gente, quando vem o que é amargo ou o que não é muito bom, né, na vida material, nós nos revoltamos, então aí Jesus vem e acrescenta, ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias. Então, aí nós precisamos mais trabalhar essa confiança em Deus. E seguir, ele fala aqui, na vida, né, essas experiências que nós vamos tendo, hora que a gente acha ruim, hora que a gente acha boa, né? Mas aquilo faz parte
de um roteiro sagrado, aonde ele coloca nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Aí o Tomé vem, que era aquele discípulo apóstolo, né, mais prático, assim, mais de ver para crer, ele vem e fala: Ah, Senhor, então eu acho que essa qualidade excepcional, né? Ele falou: Ah, isso aí, é fiel a Deus nisso tudo. Ele falou: tem que ser um espírito mais culto, mais cultivado, porque o homem ignorante não pode ter uma aquisição desse patrimônio. Aí Jesus vem de novo, é bonito, né? Jesus vem de novo com amor. Jesus sereno, com amor, fala assim: todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Então ele falou: não tem dúvida. Todo homem de fé, agora ou depois, ele vai ser aquele irmão da sabedoria, do conhecimento e do sentimento. Ele fala o seguinte: porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Então, é preciso que a gente entenda que nós temos que ter essa qualidade, né? Devemos ter de uma vez por todas, né? Para a gente evoluir mais rápido. Essa qualidade será sempre a do filho que é leal ao Pai. Então, ter fé é ter lealdade ao Pai, ter confiança que o que nos acontece é necessário. A gente fala isso muito no discurso, na conversa. O ponto-chave da humanidade, e mesmo para nós espíritas, né, que já estudamos os livros, né, já raciocinamos em cima disso, mas na hora prática mesmo, a gente sente um abalo. Então, é isso que nós temos que ir trabalhando. A fé é essa lealdade a Deus. Aí Tomé sorriu e falou assim: mas quem possuirá no mundo uma lealdade perfeita como essa? Jesus vem com muita sabedoria e calma e fala: ó, ninguém pode julgar em absoluto, porque o Tomé quer saber quem tem no mundo uma lealdade dessa perfeita, a lealdade a Deus, de aceitar a doçura ou o amargo da vida, né? Os infortúnios, a saúde ou a doença do corpo. Quem tem essa lealdade perfeita? Aí Jesus fala: olha, ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus, né? Então Deus é que pode julgar isso. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas, assim, de conhecimento simples, mais vulgar, ele falou assim: é bem possível que essa fé, né, essa lealdade a Deus, pode ser que a gente encontre no peito exausto dos mais infelizes ou os desclassificados do mundo. Então é interessante, ele falou: pode ser que o Tomé pergunta: e essa fé? Como ter essa lealdade perfeita? Será que alguém no mundo tem? Jesus falou: nós não podemos julgar, né? Depende do critério aí de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum para as criaturas, né? Igual ele está falando, de conhecimento comum, Jesus afirma que é bem possível que nós encontremos essa lealdade a Deus no peito exausto, tá vendo? Dos mais infelizes ou os que estão assim realmente à margem, os mais desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu, Tomé, né? Meio desapontado, e porque ele era um homem muito prático, ele queria saber na prática como ser leal a Deus, como ter confiança em Deus, diante das vicissitudes, né? Diante do que a princípio a gente acha que está errado. Muitas vezes capricho nosso de não aceitar aquilo que acontece, apesar do planeta ser de provas e expiações e de nós sermos sabedores que precisamos passar por provas ou expiações. Mas na hora H, o capricho fala mais alto, o orgulho, a vaidade, a gente às vezes não aceita aquilo. Então, a fé diminui ali naquele dado momento da nossa vida. O que acontece? Então, houve essa conversa sobre a fé. E aí Jesus foi preso, os apóstolos, né? Pedro negou Jesus,
os apóstolos abandonaram ali Jesus e Jesus passa por aquela sequência de fatos, né? De que os doutores da lei não o prenderam, né? Não aceitaram. E a partir dali ele foi praticamente julgado. Pilatos lava as mãos, né? É levado ao Caifás. E como Jerusalém, ele estava em Jerusalém, estava em festa, porque se comemorava a Páscoa, que é quando Moisés libertou o povo judeu do Egito. Então, todo ano, toda a população ia para Jerusalém para comemorar. E Jesus, né, outro dia, tinha chegado em cima daquele jumentinho, assim como estava nas Escrituras, lá em Isaías. Jesus ia chegando e todos, né, à sua volta ali, o recebendo muito bem, querendo estar com ele, aquela multidão. Porque o povo ia para Jerusalém anualmente comemorar esses dias de festa da Páscoa. E foi nesse momento que Jesus foi preso, foi julgado lá. Lembra? Jesus ou Barrabás, aí escolheram Jesus, e Jesus passa por toda aquela sequência dolorosa que nós sabemos. Onde ele sentiu dores, né, que nós sabemos que Jesus tinha um corpo físico. Ele não se abalou moralmente, ele não desequilibrou. E a grande lição dele é aceitar o que aquela sociedade fez, né? Às vezes nós estávamos lá fazendo isso. Então, ele aceitou aquilo. Então, mostrando para nós a resignação diante dos fatos que acontecem conosco. Então, ele tinha todas as condições de não passar por aquilo, né? Se ele quisesse. Mas aí ele aceita e obedece, né? Obedece à situação, o livre-arbítrio da sociedade daquela época, fazendo injustamente, né, a sua prisão, a sua crucificação, o seu martírio, aquele deboche, as gargalhadas, tirando a roupa, colocando ele quase nu, que era uma vergonha, né, para a sociedade, como é até hoje, exposto, a coroa de espinhos, quer dizer, fincando ali, não é o rei, o que eles falavam, Pilatos e todos, não é o rei, então se salva. Então coloca uma coroa nele, colocou a coroa de espinhos, coloca um manto, jogaram um pano, né, um tecido velho em cima dele, uma cana foi o cetro, né, como se ele fosse, se ele é o rei dos judeus, e ali ele tomou pedrada, pancada, pessoas cuspindo nele, debochando, e assim foi esse Calvário, né, essa situação, até que ele chegou no monte, né, do Calvário, ali no Monte da Caveira, quando foi colocado na cruz, né, entre dois ladrões. E esse capítulo 28 é o bom ladrão, né? Então, nessa hora, Humberto de Campos fala, nessa hora sombria da cruz, ele disfarçado, né, o Tomé, o que aconteceu? Os apóstolos foram embora. João foi lá e avisou a Maria, mãe de Jesus, sobre o que estava acontecendo, o filho dela sendo crucificado. E o que eles fizeram, né? Pedro nega Jesus e eles mudaram a vestimenta, as vestes. Então, naquela hora sombria da cruz, o Tomé muda de roupa, né? Muda essa veste, uma veste diferente, e foi interessante a gente saber disso. O Tomé foi acompanhando passo a passo aquela sequência de Jesus ali sofrendo todos esses males do corpo, e ele com serenidade, com equilíbrio, não se abalando, inclusive mulheres chorando. Ele falou, olha, chore por você e pelos seus filhos, porque imagina para a humanidade que consequência foi matar, debochar, crucificar Jesus, né, o mestre, o governador espiritual da terra, um espírito crístico, que na formação da Terra, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, quando a Terra estava sendo formada, saindo da nebulosa solar, Jesus já estava comandando. Ele vem, tem a prática aqui do amor, de como, porque a sociedade até então não conhecia, pelas leis mosaicas, né? Não conhecia o perdoar, o não revidar, né?
o deixar para lá, né, da outra face. Jesus, quando vem ensinar isso, a sociedade não conhecia. Então, quando ele vem e traz isso, então foi muito diferente. De repente, esse ser é que nós, né, enquanto humanidade, injustamente crucificamos. Então, o Tomé está ali atrás, seguindo Jesus naquela sequência, né, de passos ali, apanhando, cuspiram nele, xingaram, humilharam, bateram. Então ele, com essa dor física, e aí o Tomé, muito prático, ele falou: minha razão de homem do mundo eu não consigo compreender essa verdade. O Tomé não conseguia. E ele começou vendo Jesus nesse sofrimento físico ali, né? Ele perguntava assim, Tomé, para ele mesmo, né? Onde aquele Deus amoroso e bom sobre quem repousava as suas esperanças? Então Tomé ficou perguntando, aonde que está aquele Deus que eu conheço, que é bom para deixar isso, para deixar Jesus passar por isso? Será? Então o Tomé perguntava, será que apenas uma cruz para oferecer para esse filho dileto, né? Esse filho querido, esse filho amado? É isso que Deus tem para oferecer para o seu filho? Por que motivo não se rasgavam dos horizontes legiões de anjos para salvarem do crime dessa multidão inconsciente e furiosa? Por que não salvar o mestre? Por que não mandar espíritos elevados? Então, Tomé está acompanhando toda essa via crucis ali de Jesus e assim, e Deus? Cadê Deus? Por que não manda espíritos elevados para salvar, tirar Jesus dessa multidão furiosa que inverteu, né? Jesus foi aclamado quando chegou e ali inverteu. Cadê? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Cadê a manifestação de Deus ali naquela hora? Jesus sofrendo daquele dia, daquele jeito? E aí o Tomé pensava, né, durante esse acompanhamento ali de Jesus, ele falou, 3 anos eu havia acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Ele falou, eu acreditei nisso. Como eu posso tolerar esse espetáculo sangrento de ser o seu enviado, né, amorável e carinhoso, e ele, esse enviado de Deus, é o que vai para o madeiro infamante? Quer dizer, o madeiro injurioso, insultoso? E ele ainda vai, Humberto de Campos traz aqui o que Tomé estava pensando. E Jesus ainda vai para esse madeiro, para essa cruz, sobre impropérios e pedradas? E Tomé continua nesse raciocínio. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação que é reservado, né, lá o monte da caveira, né, na cruz, reservado aos criminosos. Então, ele estava ansioso e quando ele olha as mãos de Jesus, ele falou, quando ele viu aquela mão ensanguentada, e ele falou, essas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora está agarrada à cruz, como 2 flores ensanguentadas. Então ele olhou as mãos de Jesus assim e falou, nossa, né? Semeou tanto bem e amor essas mãos, tantas curas, tantos afagos, carinhos, né? E ele falou, agora parece 2 flores ensanguentadas. Aí ele olha a fronte de Jesus, o Tomé, e fala assim, a fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Quer dizer, que coroa era aquela cheia de espinho, machucando? Era uma ironia diante de uma figura sublime e respeitável. Ele via o peito de Jesus tremendo e ofegante, seus ombros pisados, seus ombros doloridos. E aqui fica muito claro, né, que Jesus tem o corpo, né? Então, o Tomé está vendo isso. E Tomé pergunta assim, valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu?
Então, o Tomé, Humberto de Campos fala aqui, que Tomé se sentia como que afogado. Ele está sofrendo, ele teve que camuflar com outra veste para não parecer que era um discípulo, por medo, né, de ser preso. Se Jesus estava passando por aquilo, eles também estariam passando. Então ele estava assim. Aí Tomé desejou encontrar algum dos companheiros ali para conversar sobre isso, para trocar alguma impressão. Só que ele não viu nenhum. Lembra que nós falamos, né? O João foi buscar a Maria para falar do que o filho dela estava passando. Não tinha nenhum. Tomé estava ali, mas não tinha nenhum. E ele queria trocar algumas impressões. Então, ele começou a olhar se tinha algum beneficiado do Messias. Alguém que estava ali e que tinha sido curado, que tinha sido cuidado por Jesus. Então ele procurou observar se tinha algum beneficiado que estava ali assistindo o martírio humilhante na hora final. E ele lembrou que na véspera, todos esses, a população em geral, se mostrava tão reconhecido e feliz com a santa presença de Jesus. Então está assim no livro. Então ele falou, cadê aquelas pessoas que estavam, lembra? Jogando aqueles ramos para o jumento passar por cima, né, o jumentinho, e Jesus, pelas escrituras, necessitava entrar em Jerusalém assim. Então ele foi cumprindo o que estava nas escrituras, não como destino. Tudo que aconteceu, que era a vontade do Pai, ou que estava nas escrituras, nos profetas, que eram os médios, né, em Isaías, que está no Antigo Testamento, é porque a previsão já era essa. Às vezes 700, 800 anos antes, né, Jesus já sabia como que nós seríamos ali. Não é porque tinha um destino que tinha que acontecer daquele dia. Não tinha que acontecer daquele jeito. Não precisávamos ter feito isso, né? Ter humilhado Jesus, ter matado Jesus, né? Não precisávamos. Então, mas é isso que o Tomé está lembrando. Ele falou, mas ontem, cadê os beneficiados de Jesus? Ontem eles estavam tão reconhecidos e felizes com a presença dele aqui em Jerusalém e ele a ninguém encontrou. A ninguém ele encontrou. E aí ele começa a lembrar, cadê aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde? Está aqui no livro, tá? Os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, começaram a enxergar, né, com a cura de Jesus. E os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, cadê? Então ele está ali, ele falou, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. E ele está vendo Jesus ali, pregado na cruz, ele falou assim, para ele, né? Valer a pena praticar o bem? Ele falou até para ele, porque não tinha ninguém perto, nenhum apóstolo, não tinha nenhum beneficiado, ele não tinha com quem conversar. Aí ele pensou, valeu a pena praticar o bem? Então o apóstolo Tomé, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava-se absorver por estranhas interrogações, né? Por estranhas perguntas, pensamentos. E ele olhava que do lado, né, ao seu lado, estrugiam gargalhadas, ironias. Jesus estava morrendo ali na cruz. E ainda pessoas cuspindo, dando paulada, gargalhadas irônicas. O mestre, contudo, plante uma serenidade inexcedível. Então Jesus o tempo todo estava sereno. Ele não estava desesperado, ele não estava angustiado, ele não estava com medo. Ele estava aceitando o que nós lá, a sociedade, estava fazendo com ele. Então ele estava sereno. E de vez em quando, Humberto de Campos traz para nós que seu olhar, né, de Jesus se alongava por sobre a multidão como querendo descobrir um rosto amigo. Então Jesus olhava para ver se tinha algum rosto amigo naquele momento que ele estava ali de tanto sacrifício.
Então, aquela turba amotinada, Tomé ainda escutava o ruído dos cravos, né, sendo pregados ali, do suplício. Também viu lanças sendo jogadas nele, né, ofensas à dignidade e à honra. E aquela tentativa, né, de jogarem lanças nele, né, em Jesus ali. E aí ele fixou o olhar nos dois malfeitores, né, os dois ladrões que estavam também crucificados ali. E que estavam naquela última pena, né, a pena de morte ali. Tomé aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos. Isso é interessante no capítulo. Então Jesus acha o Tomé e olha para Tomé com seus olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Então Jesus está com a mesma serenidade. E ele viu que um suor, está assim no livro, empastado de sangue, né, aquilo escorrendo ali, lhe corria no rosto venerável. E misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Então Tomé viu naquelas horas finais ali de Jesus, aquele sangue escorrendo, as chagas vermelhas, né? E com aquele olhar inesquecível, Jesus olhou Tomé, Jesus lhe mostra as úlceras abertas, como um sinal do sacrifício. Então está assim no livro, com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício. Então Jesus dá uma olhada mostrando as úlceras abertas, as feridas, o sangue, e mostrando para ele assim, isso é o sacrifício. E assim a aceitação também, né? Ele estava sereno, aceitando o que quisessem fazer com ele. Então, ele mostra para Tomé, mostra as chagas e mostra as úlceras como sinal do sacrifício. Tomé está ali e no livro está assim, penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto. Recordou os dias radiosos do Tiberíades. Aí Tomé começa a lembrar do mar da Galileia, que é um lago. Né? Então, aonde tem a cidade, mar de Tiberíades. Mar ali na região de Cafarnaum, né? Onde Pedro morava. Casa de Pedro, bem pertinho ali da borda do lago. E ele tem mais ou menos, acho que 19 quilômetros por 13, então eles falavam também Mar da Galileia. Então, ele ali chorando começou a lembrar daqueles dias radiosos, em que Jesus ficava com eles. Se eles iam pescar, Jesus estava. Se eles iam limpar o peixe, Jesus estava. Após o trabalho, Jesus ia para a casa de Pedro, em Cafarnaum, e conversavam, né, que é o livro Jesus no Lar, pelo Espírito Néio Lúcio. Então tinha aquelas conversas de ensinamentos. E ele começou a lembrar as cenas mais singelas do apostolado ressurgiam para Tomé ali ante a sua imaginação, né? E subitamente ele lembrou daquela tarde, da conversa da fé. Ele lembrou daquela conversa que eles tiveram. E ele parecia que estava lembrando das elucidações do mestre. Ele lembrou quando Jesus explicou sobre a lealdade a Deus. Lembra que nós falamos aqui no começo dessa conversa, né, que eles estavam discutindo, até que solicitaram a Jesus, e Jesus falou sobre a lealdade a Deus. E aí ele lembrou de reflexões, assim, vieram na sua mente, né? Ele lembrou desse dia, dessa tarde. E ele pergunta assim para ele mesmo, quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Ele falou, eu acompanhei, Jesus é fiel ao Pai. Entretanto, sua recompensa era a cruz do martírio. Então, Tomé está pensando. Ele falou, Jesus foi o mais fiel a Deus e a recompensa é a cruz do martírio. Ele está afirmando. Aí o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos
sobre um dos ladrões. Então Tomé está observando Jesus quase morrendo ali na cruz, e ele observa que Jesus olha para um dos ladrões, porque esse ladrão olhava para Jesus com um olhar afetuoso. Está aqui, né, relatado aqui assim. Então Jesus olha para esse ladrão. E esse ladrão é bonito. Bonito, né? Ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo Tomé reparou que Jesus lhe endereçava, né, para o ladrão um olhar carinhoso, porque ele falou assim com Jesus, né, o ladrão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus vai e fala assim: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, não foi os doutores da lei? Não compreendeu. Tanto é que levou preso, levou Jesus preso e ainda levou a crucificação. Então Jesus fala, isso é importante nessa parte. Jesus fala assim: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então ele falou isso lá da cruz para Tomé. A gente, né, não sabia disso, nós não tínhamos conhecimento disso até esse livro. Inquieto, Tomé meditou nessa lição recebida e horas a fio ficou contemplando aquele espetáculo doloroso, até o momento que Jesus morre, e que no capítulo 30 desse livro conta quando João está com Maria, também vendo essa parte final de Jesus. Mas aí, né, Jesus, o corpo morre, Jesus, né, o corpo é retirado da cruz e Tomé ficou ali. Então o livro relata isso, que ele ficou ali. E aí Tomé começou a compreender a essência profunda desses ensinos imortais de Jesus. Como se o seu espírito fora transportado ao cume do alto do monte. Parece que ele entendeu. E ele começou a observar, aqui fala assim, a pesada marcha humana. Porque o que Tomé começou a ver? Então Jesus morreu lá na cruz e ele começou a refletir sobre esse ensinamento. Então, ele começou a observar a humanidade ali a sociedade, a pesada marcha humana. Então, o que ele viu? Ele viu pessoas notáveis, ilustres, doutores da lei, com livros, andando, explicando. Então, Tomé começou a observar. Doutores arrogantes, presunçosos, né, de orgulho, passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Então, ele viu pessoas com livro, pessoas falando, doutores, né, da lei arrogantes, cheios de explicação, com os mais complicados raciocínios, e Tomé ficou olhando. Ele viu também homens de convicções sólidas, integrando esse quadro aí da humanidade com a fisionomia satisfeita, né? Eram seguidores de Deus, falavam do amor. Assim, então a gente nota que o Tomé está vendo assim nesse tom aqui que eu estou falando. Ele viu também mulheres vaidosas revelando seus títulos. Aí ele começou a ver também os beneficiados pelo Mestre Divino. Aqueles que haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Então ele começou a ver leprosos de Jerusalém, começou a ver os cegos de Cafarnaum, os doentes, e aí ele começou a ver discípulos também, né? Discípulos que desfilavam ali envergonhados. Então Tomé começa a ver os doutores da lei, pessoas, né, cheias de raciocínios, mulheres vaidosas da sociedade, os que foram beneficiados, os cegos, tudo andando, falando ali de Jesus, falando do bem. E discípulos que desfilavam ali envergonhados porque abandonaram Jesus, né? E se dispersaram ali.
Possuído de uma viva emoção, Tomé se pôs a chorar ao ver essa cena, né? Chorou intimamente. Foi quando, né, nós vamos terminar, foi quando ele presumiu escutar uns passos delicados chegando, quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, ele julgou divisar a seu lado a inesquecível, a inolvidável figura de Jesus. Ele sentiu aqueles passos suaves e ele falou assim: está aqui do meu lado Jesus. Ele sentiu isso. Ele sentiu que Jesus colocou as mãos leves e amigas, sobre a fronte atormentada, porque ele estava atormentado com esses raciocínios todos ali. E aí, então ele sente que Jesus colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que havia endereçado da cruz. Então ele ouve mais uma vez o que Jesus tinha falado para ele da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E assim o capítulo termina. Então, assim, isso mexe com a gente. É para a gente raciocinar. Por quê? Porque lembra que ele tinha falado que às vezes não está a confiança leal mesmo, não está entre os cultos, não é isso. E também às vezes não está entre o dia a dia das pessoas comuns como nós. Mas está às vezes no mais infeliz, né, no que está sofrendo mais. E às vezes aquele que nunca ouviu falar de Jesus, aquele que nunca leu as letras, Antigo Testamento, Novo. Aquele que nunca chegou perto de um livro espírita. Às vezes aquele vai ser muito mais leal e confiante do que muitas vezes nós, né? Que como os doutores da lei, às vezes ficamos com discursos, raciocínios longos e gastando um tempo explicando. E, na verdade, no dia a dia da nossa vida, às vezes na hora principal em que tem um amargor, que não é tão doce, que não temos a saúde do corpo, que temos a doença, é aquela hora que nós não somos leais à vontade de Deus. E por capricho, nós nos rebelamos contra Deus. E às vezes, isso porque nós conhecemos, né, o Evangelho de Jesus, conhecemos as letras, conhecemos o Espiritismo. Então é muito bom que a gente raciocine em cima desse capítulo 28, o bom ladrão. É bom a gente raciocinar que a lealdade em Deus não tem que ser o mais culto e nem o que detalha raciocínios complicados, nem que anda com o livro debaixo do braço, nem que faz palestra. Não é isso, né? Nós precisamos ser leais à vontade de Deus, porque Deus é justo e é bom. E nós que somos espíritas, mais ainda, entendemos que há um projeto reencarnatório. E que quando nós adentramos a carne, aqui na reencarnação, nós nos distraímos. Distraímos com as coisas materiais, os apegos, ficamos muitas vezes no blá blá blá, né? Assim, de raciocínios, e eu acho isso e eu acho aquilo. E na hora mesmo da prova, da expiação, que a gente sabe que é necessário passar, nós, por capricho, não aceitamos aquilo que é da vontade de Deus, no sentido que é justo, né? É insondável, mas nós temos o raciocínio espírita para entender que é necessário passarmos por isso. Então, eu acho esse capítulo assim muito elucidativo para nós, que às vezes aquele ladrão que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca esteve numa sinagoga, que nunca discutiu as letras, foi e falou assim: o senhor, quando chegar, né, quando eu sair do corpo aqui, o senhor me busca? É mais ou menos isso, uma confiança plena. E Jesus falou: você vai estar comigo. Então, que nós possamos compreender cada vez mais que
o Espiritismo revive o Evangelho do Cristo. E que nós precisamos é sermos bons, sermos fiéis trabalhadores de Jesus, mas na prática, no dia a dia, deixando de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Deixando esse discurso de raciocínios muito longos para lá, para que a gente possa realmente, né, nessa transição que nós estamos vivendo aqui do planeta, darmos passos realmente mais largos rumo ao alto. Que Jesus possa, né, abençoar cada um de nós, para que a gente fique cada dia mais forte. E com essa lealdade a Deus, e trabalhando realmente essa fé que nós precisamos cada vez mais deixá-la crescer dentro de nós, tendo humildade de que Deus é maior, né? De que Jesus é o mestre e que a gente precisa realmente aproveitar esse tempo que nós estamos aqui. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês, né? A minha aqui, para que a gente possa ter uma caminhada mais produtiva. Queria agradecer, então, a oportunidade que tivemos de estar junto, né, nesse estudo. Muito obrigada. Que assim seja. Ao término desse estudo, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de trabalho, a nossa companheira Adriana Ritt, e pedimos que Deus abençoe a todos os lares aqui representados. Que assim seja.